Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí estudar hoje associação de capacitores e outras cositas mais sobre capacitadores. Bem, vamos começar com os capacitores. Se eu colocar eles em série, como é que vai ser um capacitor equivalente a todos esses colocado entre A e D? Bem, pessoal, eu tenho que a carga é a mesma para todo mundo, porque carreguei essa criança aqui, ficou com carga positiva, induziu uma carga negativa aqui, que induziu uma carga positiva aqui, e por aí vai, todos eles, como já era de se esperar, em série. Isso dito, você pode perceber que as cargas são iguais aqui para todos eles. Agora, para a gente poder saber como é que fica o capacitor equivalente, basta você pensar em termos de DDP. Eu vou ter que a DDP, AB, deixa eu botar um índice menor aqui, senão vai ficar ruim de entender, né? A DDP entre A e B, ou seja, a DDP esses dois pontos, é a mesma coisa que a DDP, os dois pontos extremos é A e D. Então, vai ser a mesma coisa que a DDP AB, daqui até aqui, mais a DDP BC, daqui até aqui, e mais a DDP CD. Se você tivesse um outro, poderia ter DE e assim por diante. Tranquilaço? Ou seja, a DDP dos extremos é a soma das DDPs que vão estar em cada um dos seus capacitores aí, entre as duas armaduras. Tranquilaço? Só que eu tenho que a DDP é igual a carga dividido pela capacitância se você mudar a ordem aqui. Então fica o AD é a carga, que é a mesma para todo mundo, dividido pela capacitância resultante, o capacitor que você quer colocar no lugar de todos esses aí. O AB vai ser a mesma carga dividido pelo que tem no primeiro capacitor. O BC, mesma coisa, dividido pelo segundo capacitor. O CD, a mesmíssima carga, dividido pelo terceiro capacitor. Se você dividir todo mundo por quê aí, como é que fica? Se dividir todo mundo por quê, né? Desculpa, fica uma brincadeira linguística que saiu meio que por acaso, né? Bem, C1, C2, C3, que lembra muito a fórmula dos resistores em paralelo, ou seja, as contas que você aprendeu para fazer para resistores em paralelo vai bater em matéria de conta, obviamente, bonitinho o que fica capacitor em série. Bem, então você já está esperando que capacitor em paralelo vai ficar igualzinho resistor em série? Bem, é isso mesmo, a sua intuição está correta. Então vamos lá. Quando eu coloco os capacitores em paralelo, cada um deles vai ter uma determinada capacitância e uma determinada carga. Só que como eles estão de paralelos, esse trecho todo aqui está em curto-circuito e esse trecho todo aqui também está em curto-circuito, fazendo que a DDP AB possa ser medida aqui, possa ser medida aqui ou possa ser medida aqui. Então a DDP de todo mundo é igual. O capacitor que você colocaria, ele somaria todas essas cargas. Então a carga do capacitor que você vai ter aí vai ser Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4, quantos capacitores você tiver. Como carga é igual a C vezes a diferença de potencial, né? Então o capacitor resultante vezes a DDP, que por acaso é o AB, vai ser C1 vezes UAB, que corresponde à carga 1, carga 1 está aqui em cima, mais C2, que multiplica UAB, mais C3, que multiplica UAB, dividindo todo mundo por UAB, eu vou ter aquilo que você esperava, que capacitor em paralelo fica a sua capacitância resultante como a soma de todas as capacitâncias. Bem, aqui cabem duas observações, né? Como é a capacitância? Você tem um E aí, né? Se fosse um vácuo é 0, multiplicado pela área dividido pela distância. Digamos que as distâncias de todo mundo foi igual.
e você for somando as áreas, somando as áreas, somando as áreas, somando as áreas. Ou seja, você está aumentando a capacitância, aumentando as áreas aqui. O que, se você trabalhar com uma matemática um pouco mais rigorosa do que o que eu estou falando aqui de maneira intuitiva, você chega nesse mesmíssimo resultado. Legal? Mas esse papo fica só no intuitivo mesmo, porque a demonstração que a gente tem aqui é necessária e suficiente. Então, em matéria de conta, capacitor em série fica com carinha de resistência em paralelo e capacitor em paralelo fica com carinha de resistência em série. Tranquilaço, pessoal? Bem, agora vamos pensar o seguinte. Você tem uma bateria aí, né, um gerador, e você tem um capacitor, tá? Aí você tem uma chave aqui, você ligou essa chave e essa carga aqui vai aumentando. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês perceberem que aqui é um gerador e aqui é um capacitor. Então, se você vê a tua DDP com a carga com o tempo, eles vão aumentando dessa forma até chegar a uma carga máxima. Como você tem que energia e trabalho é a DDP multiplicado pela carga, só que aqui não é constante, então você não pode usar essa fórmula assim diretamente, você tem que pensar em termos de área, você pode calcular a área aí. Então como é que fica? A energia que você tem vai ser U vezes Q dividido por 2, porque a área é de triângulo. Só que carga, então ó, você pode trabalhar assim, já é uma possibilidade de você calcular a energia dessa criança aí. A outra possibilidade que você tem é substituir o Q por CU. Então fica U vezes C. Então C vezes U ao quadrado dividido por 2. Tranquilaço, pessoal? Bem, chegou a hora da gente fazer um exercício. Você está vendo aí que entre A e B coloquei 3 capacitores em série com capacitância de 6 microfarad, 3 microfarad e 2 microfarad. E eles estão acumulando uma carga de 12 microcoulombs, cada um deles, todo mundo aí com a mesma carga. Então, fiz algumas perguntas, né? Quais são as cargas que cada um está mantendo aí? Qual é a DDP entre A e B? Qual é o capacitor equivalente e qual é a energia acumulada nessas crianças aí, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, capacitor em série faz a mesma conta que resistência em paralelo, então dá a soma dos inversos aí. Então, beleza. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Tirando todo mundo aí, como diz uma grande amiga, o MMC disso tudo, o sexto, né? Então, multiplica por 2 em cima e embaixo aqui. Multiplica por 3 em cima e embaixo aqui. Isso tudo dá 6 por 6, dá 1. Então a capacitância que você vai ter é 1. Mas repara que é micro, então 1 microfarad é a capacitância resultante disso aí tudo. Legal? Bem, a carga Q vai ser igual a Q1, que vai ser igual a Q2, que vai ser igual a Q3, ou seja, a carga de todo mundo é igual, porque as crianças aí estão paralelo, então 12 microcoulombs não tem conta para fazer aí. A capacitância é equivalente, acabei de fazer, então vamos ver a DDP. A DDP, o AB, vai ser o que aí, vamos lembrar, né? Se Q é igual a CU, o U vai ser igual a Q, deixa eu melhorar a letra aqui, aqui, dividido por C. Então, deixa eu apagar aqui o meu rascunho para poder seguir com a conta. Então, qual vai ser a carga? 12 microcoulombs. Qual é a capacitância? 1 microfarad. Então, vai dar 12 volts aí entre essas crianças. Finalmente, qual vai ser a energia? A energia vai ser capacitância, DDP ao quadrado, dividido por 2. Então, a energia acumulada, capacitância 1 microfarad
1 vezes 10 elevado a menos 6, caso vocês tenham esquecido, tá? Micro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Eu estou fazendo aqui direto e esqueci de dizer, mas está dito agora. Vezes a DDP ao quadrado, 12 ao quadrado, dividido por 2. 12 ao quadrado é 144. 144 dividido por 2, 72. Então, energia de 72 microjoules. Então, deixo aqui iluminar as respostas para ninguém ficar chateado comigo. Beleza? Vida que segue, tá? Um exercício só, mas um exercício bem completo, né, pessoal? Falta falar sobre o que vem a ser dielétrico, porque a gente aprendeu a trabalhar da seguinte forma. Qual é a capacitância? A capacitância é essa constante aí no vácuo, né? O vácuo pode ser um dielétrico, a área dividido pela distância. E se não for vácuo? A gente vai ter que fazer uma comparação entre as capacitâncias geradas quando a coisa muda. Então você vai ter uma constante K que vai variar conforme o seu material. Ou seja, do ar parecidão com o do vácuo, da água 81 vezes, do papel 3,5, da mica 5,4. Aí você muda esse material e vamos chamar ele de dielétrico. Esse dielétrico, quando você carrega o teu capacitor aí, né, fica com carga positiva de um lado e do outro, as moléculas dele podem ficar polarizadas, obviamente, né, porque você vai induzir uma carga aí neles. E o assunto final é a questão da rigidez elétrica, que é o seguinte: teu capacitor funciona muito bem até uma determinada DDP. Quando chega a uma DDP máxima, você aumentou isso aqui pra caramba, você vai ter salto de elétrons de um lado para o outro e teu capacitor deixa de acumular carga porque a carga salta da parte negativa para a parte negativa. A essa DDP máxima, vamos chamar de rigidez elétrica, que é até onde teu capacitor funciona. Bem, pessoal, isso dito, a gente encerra o assunto de capacitores, fecha a nossa aulinha aí, mandando para vocês, como sempre, aquele abraço.